Oi, Físio! Seja bem-vindo a mais um Empreenda Físio. Aqui nesse programa a gente discute estratégias para você empreender no seu negócio de fisioterapia com mais prosperidade e abundância. E hoje o assunto é um assunto delicado sobre estagnação. Primeiro, quem é você? Primeiro quem sou eu, né? Eu sempre falo, acabo falando o assunto, mas vamos lá. Eu sou Renata Lima, eu sou fisioterapeuta e aqui ao meu lado, se apresente. Lucas Lima, administrador e mentor de negócios. E E hoje, hoje nós vamos falar sobre estagnação profissional, né? Isso daqui justamente, foi uma dúvida, uma é, pergunta, né, que a gente recebeu de uma das mentorandas. a E aí, como é gente, que foi? Diz aí. Ó. a gente recebeu, na verdade, eu recebi uma dúvida que foi assim, parece que eu tô parada no mesmo lugar, sem evoluir. Eu quero crescer na minha carreira, mas eu não sei por onde começar. E aí, o que acontece? Esse comentário, né, essa fala, ela remete muito à estagnação. A estagnação profissional, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, ela é muito comum na carreira profissional de qualquer profissão, né? Vai ser comum quando a gente vai visualizar qualquer crescimento profissional, né? Isso. Num crescimento profissional, você vai crescer mais rápido ali, mas vai chegar no momento que ele vai entrar ali naquele estado de cruzeiro, né? Como se a gente ligasse no avião, ligasse o piloto automático, né? Fica ali mais tranquilinho. E aí você pode dar esses saltos para cima ou pode baixar um pouquinho também. E aí, para chegar nesse ponto, a gente precisa ter claro o que é que você quer, se você está querendo colocar esse esforço, essa energia, esse tempo que você vai precisar se dedicar, esse dinheiro para poder você investir, para É. poder você continuar nesse crescimento. Porque muitas vezes a gente inicia ali e aí inicia crescendo rápido, né? Eu lembro que eu trabalhava no mundo corporativo, né? E aí o pessoal dizia, tinha uma média lá, né, que eu trabalhava em consultoria e é um ritmo mais acelerado em consultoria. E aí o pessoal dizia, em média você vai ser promovido a cada 2 anos. Ou seja, tinha uma promoção a cada 2 anos, você vai mudar de cargo. E aí, evidentemente, inclui ali a mudança de salário. Então, as pessoas que estavam mais aceleradas, elas mudavam a cada 1 ano. A menos acelerada mudava 3, 4 anos. E aí eu ia observando isso daí. E aí eu ficava mega orgulhoso. Olha, já fui promovido. Eu era promovido a cada 1 ano, 1 ano e meio no máximo. E aí eu tava ali naquele ritmo mais Mas, frenético. Mas isso daí era uma coisa que eu tava querendo. Mas chega num momento em que não tem muito para onde você crescer. Imagina uma empresa grande, a empresa não tem vários diretores. é, Tipo, são poucos diretores, não tem vários presidentes, só tem um presidente. Não tem vários gerentes, até tem uma quantidade razoável de gerente, mas tipo, não tem muito. Comparado à quantidade de analista ali, vai ser muito menor. Então é importante você ter claro isso daí de, olha, a concorrência vai ficando cada vez maior no topo da carreira, mas a pergunta que fica é: está disposto a isso daí? Isso daí vai fazer parte de um processo natural, mas também a gente tem que ter claro ali de onde é que essa estagnação ela tá te preocupando. Porque às vezes essa estagnação ela realmente vem com a falta é. de progresso, mas ela tá vindo porque você está sentindo que não está aprendendo mais nada. Então às vezes é a pessoa que tá com aquela ânsia de aprendizado. Porque tem um ponto que é onde eu queria chegar. Quando ele traz a experiência dele no mundo corporativo, a gente tem que pensar da seguinte maneira: a estagnação, ela também tem vários fatores que podem influenciar. Uhum. Tem a estagnação É uma em rotina. relação a cargo. Então, por exemplo, se a pessoa, o fisioterapeuta, vamos pensar no fisioterapeuta, ele estiver num No mundo hospital, né? Então corporativo, ele pode estar querendo evoluir em relação a cargo. Pode. Pode ser que você esteja em relação a uma empresa, você pode estar querendo subir em relação a cargo. Pode ser que seja estagnação em relação a faturamento. Faturamento, quanto ganha, valor de quanto cobra for no mundo do autônomo, né? Então, estagnação de que você nunca subiu o preço de quanto você cobra o valor da sua consulta. Mas às vezes eu até subo, mas eu subo de 5 em 5 reais.
E, cara, se você está subindo o valor, mas ele não é compatível com a inflação, com, enfim, impostos de maneira geral, você não sente esse aumento do valor da sua consulta. Então, você sempre vai se sentir estagnado. Tem estagnação também, como você mesmo disse, com relação a conhecimento, né? Sim. Às vezes a gente, se você é uma pessoa que sente que precisa estar aprendendo coisas novas, está precisando fazer algo novo, conhecer um mercado diferente, e aí isso daí vai te causar um incômodo quando você estiver ali sem aprender coisas novas. E aí essa daí vai incomodar. Você acha que isso daí tem a ver com o perfil comportamental das pessoas? Tem mais a ver com os valores dessa pessoa. Ah, boa. Qual o valor que essa pessoa vê no trabalho para ela? Porque, por exemplo, se ela vê o trabalho simplesmente como uma fonte de renda, então o que realmente vai incomodar essa pessoa É o. é o salário não estar aumentando. Entendi. Ou o prolabore. Prolabore? Não. Bom, sim, prolabore. O dinheiro que está entrando. O dinheiro quanto- não está entrando. E aí, se essa pessoa ela tem uma dificuldade de fazer um reajuste, porque o reajuste é aquele momento meio delicado de, Sim. a partir do momento que você pedir o reajuste, você pode ganhar mais ou você pode perder esse paciente. Na realidade, dependendo dependendo muito da forma como passa, se a pessoa, a maioria das pessoas, ela não sabem, né, não das pessoas, das pessoas, né, porque a gente tem uma dificuldade cultural aqui no Brasil de cobrar, né, e também de uma realidade de não gosta de vender, né, O cobrar ele vem da da dificuldade de venda, né? dificuldade de venda. Porque vender é feio, tá Vender é precisando. feio, tá precisando, não, enfim. E aí automaticamente não vai gostar de cobrar. Então, automaticamente, então tem uma dificuldade de reajuste. Então, isso influencia. Então, se você não sabe como repassar isso, você não sabe como. E isso é uma dificuldade tremenda que eu tinha. Então, eu precisei fazer todo um trabalho mental, precisei. É engraçado que eu lembro muito de falar isso com a minha primeira terapeuta, terapia mesmo, tá? E aí eu lembro que eu sabia recomendar ela, sabia recomendar vários produtos para todo mundo. Então, por exemplo, eu estava fazendo um tratamento novo com o meu cabelo. Ah, eu estava fazendo uso de um produto. E aí a pessoa chegava e falava assim, poxa, gostei de como está o seu cabelo, que produto que você usa? E aí eu pegava e começava praticamente a vender aquele produto. Só que é a venda não. Como é que A fala? venda sem vender. É venda sem vender. E aí eu mostrava, esse produto é assim, assado, e aí pronto. A pessoa, nossa, adorei, vou comprar. Comprava o produto. Renata, eu comprei aquele produto que você me indicou e tal, não sei o quê. Pronto. Aí, numa outra coisa, numa outra situação, num outro serviço, ou que seja o produto, a pessoa me perguntava, eu indicava, pronto, as pessoas compravam. E aí, essa minha terapeuta, que eu por acaso também indiquei pessoas para ela e tal, uma vez eu nunca mais esqueço, ela virou para mim e falou assim: Renata, vamos trabalhar uma questão em você? Porque você indica pessoas, produtos, então você sabe vender, mas cadê você vendendo o seu próprio serviço? Aí eu falei, opa, interessante, ponto-chave aí para trabalhar, que interessante. E aí, a partir dali, eu comecei a elaborar junto com. Olha como é interessante isso. A gente precisa trabalhar através de estratégias de marketing, através de estratégias de gestão, mas isso também é uma crença que está instalada na gente. E que quando a gente trabalha, a gente entende o porquê que está acontecendo aquilo desmistifica, aquilo libera, enfim. E aí foi quando eu entendi. Poxa, a gente sabe vender. Só que a gente sabe vender para os outros, não para a gente. Entendeu? O vender, ele, muitas vezes, ele vem associado a uma vergonha, né? Por exemplo, eu tava assistindo esses dias um filme que se passa nos Estados Unidos e aí vem a criança lá que vai vender a limonada. Imagina aqui no Brasil a criança montar uma barraquinha, tipo, eu tô imaginando eu, morava em casa, na porta de casa e abrir ali e montar a minha barraquinha. Cara, eu nunca imaginei que isso daí pudesse acontecer. E aí, pelo visto lá nos Estados Unidos, mega normal, ou seja, é uma crença ali
que tá formada que vender é natural, ok, acontece. Aqui não, aqui se tá vendendo é porque tá precisando. E aí a gente não quer parecer que tá precisando. E aí fica nessa essa crença que tá limitando a gente de realmente crescer. E é Isso. isso falando da parte de... Não, e acho engraçado que isso ajuda muito. E olha como é que é engraçado, isso ajuda muito. Eu lembro que na primeira escola que eu tive, né, que eu fui até a minha alfabetização, não, fui até depois, fui até a quarta série. E aí nessa escola que eu fui do maternal até a quarta série, eu lembro que tinha, não era uma coisa que a escola organizava, era algo, não sei até, eu posso estar falhando a minha memória, mas era algo assim natural que acontecia. Não era algo que eu me lembro assim que a escola organizava, tá? Uhum. E aí, o que que acontecia? A gente trazia, os próprios alunos, as crianças, traziam os brinquedinhos de casa, os brinquedos mais, assim, simples, sabe? Tipo, sabe aqueles brinquedinhos do Kinder Ovo? Brinquedinho que você ganhava do ovo de Páscoa, né? Que já não era tão simples assim. Kinder Ovo já era um brinquedinho maneiro, pô. Eu não vendia tão fácil assim, não. O negócio era. Mas enfim, ou aqueles brinquedinhos bem pequenininhos, tá? Os mais simples. E aí a gente pegava, cada um na hora do recreio, cada criança estendia sua mantinha, seu negócio, sua barraquinha no corredor da escola e botava seus brinquedinhos. E a gente brincava de feira, de venda. E aí, se a gente não tinha dinheiro, a gente fazia quase que uma permuta. E aí, brincando de fazer ali, ou a gente vendia por dinheiro, né? Ou seja, quem tinha ali um dinheirinho para vender. E aí, fazia durante uma semana essa feirinha. Então, eu já sabia que naquela semana eu pedia um dinheirinho para minha mãe. Mãe, tem um dinheirinho aí para eu poder comprar uns brinquedos das minhas amiguinhas, dos meus amiguinhos? Ou então eu ia, quando acabava o dinheiro, eu ia na permuta ali, ó, troca esse brinquedo que me sobrava, né? Que já tinham comprado de mim, que sobrava, troca esse daqui para aquele dali e a gente ia trocando. Então, olha como é que é engraçado. Essa brincadeira de criança que a gente fazia na escola não era algo estimulado pela escola, eu tenho quase certeza que não era algo estimulado pela escola, mas isso daí, brincando lá atrás, de alguma forma, inconscientemente ou não, cara, estimulou alguma coisa lá atrás em mim de venda, talvez, então. Não Sim. sei. Tô pensando aqui, você lembrou disso, eu Isso daí lembrei. é você assumir um risco ali para realmente você conseguir fazer uma transação. Mas voltando para a estagnação, né? Eu Voltando para a falei muito, estagnação. eu falei muito sobre a questão financeira, que aí terminei trazendo a venda, mas também pode ter um outro fator que o importante para você, fisioterapeuta, pode não ser, lógico, o dinheiro vai ser importante, mas pode ser o benefício do paciente, você vê o paciente evoluindo. E Sim. aí você pode se sentir em uma estagnação se você passa a observar os seus pacientes que não estão tendo progresso. Mas ver o paciente evoluindo, ver o paciente tendo resultado, isso daí, ele vai ser um. Essa estagnação em relação a isso pode ser resolvido, não estou falando que vai ser resolvido, mas isso é importante que a gente tenha consciência que provavelmente é um problema que está relacionado com o fato de não estar tendo alguns conhecimentos. Então, provavelmente é uma estagnação a nível de conhecimento. Sim, eu não fui na causa. Não foi na causa, Eu estou isso. dizendo o sentimento. O sentimento. O sentimento a Tá. pessoa pode estar sentindo. Ah, eu estou me sentindo tão estagnada. Por que estagnada? Nossa, eu estou com 10 pacientes e dos 10 pacientes, 9 não estão evoluindo. Sei lá, alguma coisa aí assim. vamos tentar entender o porquê, o que está acontecendo. Vamos tentar entender o motivo pelo qual você fez uma avaliação para você poder agora fazer uma reavaliação e comparar o antes e depois do seu paciente. Entender de fato o que está acontecendo com o seu paciente. Outra questão que eu acho que é muito importante entender de fato a causa do que está acontecendo com o seu paciente, tá? A gente sempre fala, né? Você não trata a doença, você trata o paciente, mas
entender do que o seu paciente tem, como o seu paciente está, para que você possa, enfim, buscar buscar artigos do que se tem hoje de tratamento, para você poder correlacionar com o que você tem de know-how, de formas de tratar essa pessoa. E aí você, enfim, lá vai, traz o resultado para essa pessoa e aí você vai entender. Ah, beleza, meu paciente não evoluiu porque eu usei tais recursos, ou não, meu paciente não evoluiu porque ele também está fazendo N outras questões, outras coisas. Porque, gente, a gente tem que lembrar que 30% desses recursos que a gente vai trazer é a gente. Mas tem que lembrar que, cara, eu vou ali, eu trato durante 1 hora o meu paciente, 2 possíveis orientações, o resto do dia meu paciente pode fazer N outras coisas que não vão ajudar naquele tratamento, tá? Então, isso também é Sim, importante. é importante. Mas se eu conheço o caso do meu paciente, avaliei, tudo começa numa boa avaliação. Se eu não avaliei o paciente, se eu não entendi o que o meu paciente tem, como é que eu vou comparar ele antes e depois? Entende? Se eu não fiz esse raciocínio clínico, como é que eu vou comparar? Aí eu vou ficar achando que eu não tenho resultado, de fato. Porque eu nem consegui saber de fato o que o meu paciente tem. Aí eu fico naquela situação, eu não sei se meu. E aí eu vou sempre É, ver que o meu paciente não está tendo resultado. E às vezes o paciente está tendo resultado. Só que eu pode não estar, mas se não consigo avaliar, não vai saber. avaliar, tá? Um outro sentimento de estagnação pode vir de uma rotina monótona. Como é que seria isso daí? É aquela pessoa que sempre faz a mesma coisa. E aí é quando cai Ah, na receita de bolo. aí de Não, porque novo é eu a mesma coisa. sempre vou, eu faço a fisioterapia, aí vem o seu fulano, aí eu faço 3 de 12 daqui, depois 3 de 12 ali, boto o gelo, boto o tens, aí depois vem a dona Cicrana, boto 3 de 12, gelo, tens. E aí a pessoa, se ficar nessa rotina monótona, aí pode vir esse sentimento de estagnação. Que de novo bate na mesma questão que eu acabei de falar. Aí eu gosto sempre de falar assim: fisioterapia não é receita de bolo. Ah, mas Renata, eu não vou pegar lá o artigo e vou aplicar em todos os meus pacientes que têm exatamente essa mesma condição? Ok, você vai pegar um artigo, você vai introduzir o protocolo com aquele paciente que tem uma determinada condição, mas esse paciente tem essa determinada condição, mas ele tem N outros fatores que um outro paciente que tem essa determinada condição não tem essas outras questões. Então, assim, cada paciente é um caso. E por mais que aquele protocolo seja para aquela determinada condição, ainda assim você vai ter influência de outras coisas que aquela pessoa tem. Então, ainda assim, você tem que respeitar a individualidade de cada um. Por isso que a avaliação é tão importante. Por isso que vem a questão de você fazer uma boa avaliação para que você possa introduzir o raciocínio clínico, que é sempre pautado em cima do processo do envelhecimento, em cima das síndromes geriátricas, em cima de uma boa avaliação. E aí, de novo, né? Você vai fazer todo o seu protocolo de tratamento pensando, né, nas práticas baseadas em evidências, que são, lógico, né, pautadas em cima do que se tem hoje postado, né? Hoje publicado em evidências, em bases de dados bem fidedignas, enfim, no que você tem de know-how, de conhecimento da sua prática, em tudo que você já tem de acúmulo aí de conhecimento, de técnicas, recursos, tá? E a sua prática mesmo, e consequentemente também nos objetivos do paciente. Então, isso daqui formula o que você vai tratar com o seu paciente. Então, não adianta você fazer com a dona Maria, com seu João e com seu, sei lá, Beltrano. seu Beltrano, a mesma coisa. Porque são pessoas completamente diferentes. Ah, mas tem a mesma condição. Todos eles são pacientes de Alzheimer, mas eles têm condições diferentes. A dona Maria tem Alzheimer, mas é um Alzheimer de, sei lá, de 10 anos. O seu João é Alzheimer, mas é um Alzheimer que se instalou há 5 anos e ele não tem, sei lá, as comorbidades que a dona Maria tem. O seu Beltrano tem Alzheimer? Sim, mas é um Alzheimer de 2 anos e tá mais. Enfim. Então, isso não é para ser repetido, não é um protocolo fechado como se fosse receita de bolo. Então, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, sabe?
prevenção, tudo isso a gente vai receber influência de determinados protocolos, mas ainda assim tem que respeitar a individualidade. Porque senão vira técnica. E aí é onde entra a estagnação, né? Uhum. E aí você vai se sentir estagnada porque o paciente não está tendo resultado, porque eu estou monótona, porque não está com conhecimento, não está com a base científica, não está com um embasamento científico. Mas isso E o engraçado é que eu tô falando isso de um ponto de vista profissional, mas que tem total correlação durante um tratamento, né? Durante o tratamento de fisioterapia. Porque quando eu estava falando do ponto de vista profissional, é porque a pessoa estava ali naquela rotina e aí não quer muito mudar. Por exemplo, imagina que, não sei se é o teu caso, mas a fisioterapeuta está trabalhando em uma clínica, em um hospital, em algum lugar que não está satisfeita, tá se sentindo estagnada, quer mudar. Ah, mas mudar é arriscado, né? Pô, e se o outro não for bom, e se for pior? Aí é quando a gente vai ver o respaldo clínico ali, artigo científico, no caso do tratamento, ou vai ver, ou vai buscar uma mentoria, vai não, buscar mas curso. mudar. Mas quando eu digo mudar, é no sentido de ela está trabalhando em um hospital, em uma clínica, e ela está se sentindo estagnada, não está satisfeita, quer mudar, mas está travada porque mudar é arriscado. Acreditou nessa crença. E aí ela termina ficando confortável. E aí, qual o grande problema disso daí? Quando ela fica nesse conforto que não é muito confortável, Não né? é nada confortável, é o que a pessoa conhece, né? É o que ela conhece, porque a zona de conforto, ela é confortável, mas a partir de um determinado momento, ela fica super desconfortável. Sim. E aí é quando essa pessoa, ela fica ali parada, esperando que a situação mude, e aí vai reclamar do governo, vai reclamar do chefe, vai reclamar do Estado, vai reclamar de, enfim, seja lá de quem for, porque está esperando que a mudança caia do céu. E às vezes vai cair, mas na maioria das vezes, não vai cair. Engraçado que a gente fala de estagnação, mas a estagnação ela não precisa necessariamente ser algo muito. A gente escuta essa palavra e às vezes parece algo muito paradão, né? Você escuta estagnação, aí você pensa assim: é uma pessoa parada, água completamente parada, água da dengue, estagnada, parada, paralisada, não se mexe, não bate um ventinho, é aquela folha, né, que está ali completamente é, completamente erma, né? Pode usar Uhum. essa palavra, pronto. Mas às vezes a estagnação é uma sensação, um movimento assim, interno, um, Na verdade, isso é um um sentimento, né? sentimento, É o que a pessoa está sentindo. Não, mas é um sentimento mais profundo de que algo precisa mudar, que algo não tá legal. E aí, por que eu tô falando isso? Quando eu tava lá no Rio, as coisas não estavam nem um pouco paradas para mim. Vou falar por conta disso, porque eu acho que eu lembro que antes de me mudar, eu lembro que as coisas não estavam nem um pouco paradas. A gente ainda por cima ainda estava numa pandemia, né? Ou seja, 2020, as coisas não estavam nem um pouco paradas. As coisas estavam a pleno vapor, porque nada era certo, tudo era incerto. A gente não sabia nem se a gente estava para acabar a pandemia. Vacina estava chegando, nada estava certo se o mundo ia ser do jeito que, né, ia voltar a ser do jeito que era. E eu tava com uma sensação de que eu precisava mudar. Então, às vezes, quando a gente fala estagnação, às vezes a estagnação ela é um sentimento de que precisa mudar. Pode ser isso? Sim. É uma sensação que vem de dentro que não estou satisfeita Com aonde o eu que estou. estou, com o que tenho. E aí tem uma frase que mexe muito comigo, que é uma frase que é bendita seja o desconforto, né? Bendito seja o desconforto que te leva à mudança, que te leva a fazer algo diferente, de sair da onde você está. Não é exatamente essa frase, mas ele Que te é, faz evoluir. que te faz Bendito evoluir. seja o desconforto que te faz evoluir. Bendito seja o desconforto que te faz evoluir.
Mas o enredo é: bendito seja o desconforto que te leva à mudança. E aí, nessa sensação de estagnação, nessa sensação de que, cara, eu preciso mudar, porque onde eu tô, o jeito que eu tô, eu não consigo mais ver algo diferente daqui. Do jeito que eu tô aqui, eu não vejo mais uma grande mudança, sabe? Eu não consigo mudar diferente daqui. Eu sempre vou ser exatamente aqui, o que eu sou aqui. E aí isso daí vai entrar muito em linha. Você perguntou sobre o perfil comportamental, né? Isso daí vai muito em linha com estar com aquela mesma rotina, aquela mesma coisa, essa coisa que não, eu posso mais, eu posso mais. Então, você tendo um perfil mais comunicadora, executora, vai ter aquela sensação de que eu posso mais, eu posso crescer mais. Então, não quero ficar restrita nesse teto. E aí, se a pessoa fica ali com medo de mudar é arriscado, e aí a pessoa vai ficar realmente nessa estagnação. E aí vai precisar vir aquele desconforto para poder realmente te levar nessa evolução. Exato. Porque se a pessoa ficar no confortável, o provável é como o sapo, né? Ou quando você coloca o sapo na panela para ferver e o sapo está vivo. Isso daí é um ditado, né? Que você coloca a água fervendo e coloca o sapo lá dentro, o sapo bate na água, fervendo, já pula de fora. Mas se a água estiver morninha, aí você vai aquecendo ali aos poucos, então ele vai ficando, tá tão gostosinho aqui, tá tão gostosinho aqui, até que começa a ferver, ele morre e acabou. E aí é quando a gente tem que se preocupar com, peraí, o que é que você quer exatamente? Para poder, a partir do momento de saber o que é que eu quero, você está sentindo esse sentimento de estagnação, você precisa agir. Porque senão vai ficar que nem o sapo lá que está esperando a água ferver e aí vai chegar uma hora que vai ser tarde demais. É. Quer dizer, o tarde demais a gente não sabe exatamente. Não, tarde demais é o. Para essa vida, né? No sentido. Não é exatamente no sentido literal da palavra, por favor, mas é no sentido lá do exemplo do sapo, né? Mas é muito nesse sentido de essa estagnação é muito um sentimento de, cara, eu preciso mudar, tem alguma coisa que me diz que precisa passar de fase. Passar de fase. Lá vem eu e jogo do Mario. Bom, eu preciso passar de fase e tem alguma coisa. E aí é isso, sabe? Essa estagnação, ela não é essa coisa totalmente paradona, sabe? Essa água parada, esse vento, essa folha, essa árvore que não venta e que não mexe essa folha. Não é exatamente isso. Às vezes é uma sensação, um sentimento assim, muito forte de que você precisa de mudança, porque por mais que a vida esteja extremamente agitada, mas essa rotina agitada, por mais que, né, enfim, esteja relativamente aos olhos de todo mundo esteja tudo bem, para você tem um sentimento ali dentro estranho que, cara, não tá legal, pode melhorar. Até tem um negócio, né? Tudo pode melhorar, né? Tudo pode melhorar. E aí você vem, bendito seja o desconforto que te leva a uma grande mudança, né? Ou como a evolução. Enfim, é isso. Eu queria também deixar claro que a estagnação não é essa paralisação toda, né? Mas é importante a gente, tendo esse sentimento, se sentiu assim, então a primeira coisa é ter essa clareza. Tá, então eu tô me sentindo assim. Não quero mais ficar assim. O que é que eu posso fazer também? O que é que você... Não o que você pode fazer, mas onde você quer estar. Qual seria uma outra situação em que você gostaria de estar nesse momento? Eu hoje estou trabalhando, no teu caso, né, que trabalhou ela trabalhou no hospital e estava ali sentindo estagnada. Ambulatorial. Estava se sentindo estagnada ali no hospital. Não estava satisfeita, não está legal aqui, eu quero mudar. E aí quando começou essa onda de querer mudar e começou a falar com outras pessoas lá dentro, e aí até no momento quando foi pedir demissão, várias pessoas olharam para ela e disseram assim: nossa, que coragem, queria tanto mudar, mas não vou abrir mão dos meus direitos, do meu INSS, companhia, FGTS. E aí você fica na verdade, várias presa. Não, né? Uma ou outra, mas e a maioria falou assim: que louca.
Que louco. Mas enfim, Ai, Jesus. essa coragem para mudar é você realmente ir atrás. E aí você tendo claro, olha, eu não quero ficar aqui, eu não quero o cenário A, eu quero o cenário B. Você querendo o cenário B, aí sim, o que é que você vai fazer para poder chegar no cenário B? Vai É, buscar novas formações? Vai buscar uma mentoria para poder realmente te orientar, pessoas que já chegaram lá, o que foi que elas fizeram, como é que ela pode te orientar para poder chegar lá, para isso, poder esse caminho não ser tão turbulento, porque outras pessoas podem te ajudar. isso. E aí esse é o momento mais fácil para poder você sair dessa estagnação e você realmente chegar onde quer, porque eu acredito que nós viemos ao mundo para poder a gente ir para um próximo nível. A gente está sempre em Evoluir. evolução. A gente chegar, a gente sair daqui melhor do que o que a gente chegou. E aí, se você quer sair daqui melhor do que o que você chegou, então o que, é que você vai fazer para chegar lá? E aí você vai em busca dessas novas formações, um curso novo, uma mentoria nova, você vai atrás, conversar, estar em ambientes diferentes, É, conversar com outras pessoas que estão em uma posição em que você gostaria de estar. A partir do momento que você vai buscando essas estratégias, isso daí vai te alimentando, vai fazer com que você realmente chegue em uma posição diferente do que o que você não está mais gostando. e tá num ambiente, exatamente isso que você falou é muito importante. Tá num ambiente onde você olhe para as pessoas e você pense assim, poxa, é exatamente assim que eu quero ser. Isso daí é um ponto muito importante. Estar num ambiente onde você pensa, poxa, é exatamente assim que eu quero ser. É lógico que pessoas, a gente estava até conversando com uma, enfim, a gente estava conversando com pessoas e a gente estava falando que lidar com pessoas é muito difícil. E na fisioterapia a gente lida com pessoas o tempo todo. Com várias profissões lidam-se com pessoas o tempo todo, mas lidar com pessoas é difícil. Mas ainda assim, eu acho que a gente prefere lidar com pessoas do que lidar com máquinas. Porque o lidar com pessoas que eu acho que faz a gente evoluir, né? É Pode-se dizer isso. que sim. E aí, o que, que acontece? Lidar com pessoas é o que faz a gente evoluir, mas realmente é um processo mais delicado. Mas estar em ambiente que, pelo menos a princípio, você olha para essas pessoas e você pensa, poxa, eu quero ser como essa pessoa. É, isso faz com que você, poxa, vá tentando crescer cada vez mais. Se você está num ambiente que você olha e fala assim, poxa, eu não queria ser assim. Você pode aprender também a não ser assim. Isso é importante também, tá? Mas é difícil, às vezes, você não ser assim. Às vezes é mais fácil você absorver e se tornar cada vez mais um pouco do que você não quer. É lógico que é um processo evolutivo também, né? Lógico, isso daí é um processo evolutivo e que, como eu estava dizendo no início do vídeo, vai fazer parte de qualquer trajetória profissional. Você vai entrar ali num estágio que vai dar uma estagnada. Isso. Mas a pergunta que fica é: você está confortável com isso ou não? Não, está É, desconfortável. Se está desconfortável, então visualiza para onde você quer ir e traça essas metas, esses objetivos para poder chegar lá. E é exato. quando a gente diz, cara, faça novas formações, cursos, mentoria, esteja em ambientes diferenciados para justamente você dar esse próximo passo, não ficar em estagnação. Faz sentido para você? Você está se sentindo estagnação? Agora me diz aqui nos comentários o que é que você vai fazer para chegar num próximo nível. O que é que compartilha experiências aqui. A gente quer ver experiências porque, como a Renata mesmo disse, pessoas aprendem como Com pessoas. pessoas. Então, se você está buscando novas experiências, está buscando uma mudança, o que é que você está realmente buscando agora? Que tipo de ação você está buscando, vai fazer? Enfim, compartilha aqui com a gente. E, claro, curte o vídeo, já compartilha esse vídeo com a sua amiga fisioterapeuta que atende pessoas idosas e que está precisando de uma mãozinha aí nesse ano para poder não ficar mais estagnada. Vamos lá. Exatamente. Então, até o próximo vídeo e Tchau! tchau!